Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 14 de maio de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vale lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e paravivência da megafraternidade. O Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Eu sou Maria Madalena, voluntária da Juriscons. Temos a honra de receber no nosso programa Conteúdos do Paradireito a professora convidada Lilian Zolé Bergonzini. A professora Lilian é acadêmica de medicina, graduada em fisioterapia e psicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental para crianças e família, pesquisadora da Conscienciologia desde 1998, voluntária da AIEC, é EPICOM, verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia, autora dos livros Parapsiquismo da Infância e Síndrome do Imperador. É coautora em outras 7 obras conscienciológicas. Pesquisa para percepciologia e pensenologia há mais de uma década. O tema de hoje que a professora Lilian nos traz é o parapsiquismo na infância e o paradireito. Seja muito bem-vinda, professora Lilian. Obrigada, Madalena. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer aí a Juriscons a oportunidade da gente debater esse tema. Que é muito importante e uma questão até de utilidade pública para as famílias, né? Perfeito. Tem muita coisa para ser esclarecida, né? E orientada sobre esse tema eu vou dar o meu melhor, digamos assim, né? Evidenciando algumas pesquisas aí com essa temática parapsiquismo na infância. Muito bom. Então, vamos começar com uma pergunta. Toda criança possui parapsiquismo? Sim. É interessante a gente pensar ou refletir, né? Que a gente tem que lembrar que a criança é uma consciência, ok? Então, seguindo aqueles princípios, né, de multiexistencialidade, multisserialidade, né? Então, a gente não é só esse corpo físico, e a gente vem vindo de uma vida após outra, digamos assim, né? E essa questão bioenergética faz parte de cada consciência. Então, a criança em si, ela tem esse veículo de manifestação que é o energossoma desenvolvido, e ele é expresso sim na sua manifestação. A diferença em que a gente observa é que tem crianças que elas têm essa habilidade energética mais desenvolvida do que outras. E a grande pergunta é, por quê? Já que todos temos, né? E dentro do que a gente observa nas crianças, a gente coloca a hipótese que alguma delas acabaram desenvolvendo essa habilidade energética e parapsíquica mais fortemente em algumas vidas pretéritas do que outras. Mas isso não quer dizer que aquelas que não desenvolveram esse atributo, digamos assim, mais ostensivamente, não possuam. E um dado interessante, sabe, para a gente ver, Madalena, que as crianças, elas acabam expressando de uma maneira mais espontânea, digamos assim, o parapsiquismo, até mais ou menos uns 7 anos de idade. Então, grande parte das crianças, elas relatam a clara audiência, a clarividência, projeção lúcida, recordações de vidas passadas, né, que são retrocognições, e isso fica até ostensivo nessas crianças, e tem pesquisas que já mostram, assim, comprovações, digamos assim, de fato e para fato, né? Então, eu acho bem interessante isso. Outras crianças, então, a partir desses 7 anos que eu falei, elas acabam diminuindo a expressão do parapsiquismo por falta de incentivo, estímulo, orientação, né? Outras, a própria criança acaba, por receio, medo dessa habilidade, né? Elas acabam bloqueando.
e outras acabam, digamos assim, desenvolvendo progressivamente essa habilidade e permanece, né? Então, tudo vai da questão da orientação e incentivo nessa faixa etária, né? E também tem aquilo, cada vez que a criança fala, ela é repreendida, reprimida, e ela vai aprendendo a não falar. E o bacana é que, quando é bem criança, ela não tem esse filtro ainda, ela é espontânea e fala isso com mais naturalidade, né? Perfeito, não, perfeito. Então, só destacar aqui, então, isso que você falou é bem interessante, né? Então, a criança, ela ainda está num desenvolvimento cerebral. Então, nós estamos nesse corpo físico, né, no soma, então é importante a gente considerar isso. Então, não tem como a gente quebrar essa barreira, digamos assim, né? Então, o cérebro, digamos, humano, ele demora um pouco para essa progressão, né, para esse desenvolvimento, digamos assim. Então, a criança, muitas vezes, a interpretação dela, por isso que ela é mais espontânea, a forma da interpretação, do entendimento, né, da criança, ela é diferenciada, digamos assim. Mas isso não diminui, digamos assim, as questões do parapsiquismo, é a maneira dela expressar esse atributo, digamos assim, né? Então, ela é mais espontânea, tem menos filtros, né, do que o adulto, né? Então, ela acaba se expressando de uma forma muito, digamos assim, muito mais sincera, digamos assim, né? Por isso que é bacana nessa faixa etária a gente orientar, explicar mesmo a criança, né? E rapidamente comentando, até o bebê, digamos assim, ele tem essas percepções energéticas, e é muito fácil observar isso. Então, tem bebês que eles reagem com diversos tipos de pessoas de maneiras diferentes, né? Então, tem bebê que com uma pessoa estranha, digamos assim, ele não tem aquele reflexo biológico de choro, né, de proteção, que ele quer só a mãe, né, o instinto, mas pela energia daquele desconhecido, como é boa, agradável, acolhedora, ele se mantém calmo. Isso é bem interessante a gente colocar. Então, ultrapassa aquilo que na pediatria a gente vê dos reflexos, né, primitivos da criança, e a gente começa a analisar que tem algumas crianças que, aquilo lá ultrapassou essa barreira do instinto, é a energia do outro que está acolhendo ela e ela se sente agradável. Então, é uma coisa muito sutil que eu estou falando, mas que tem a ver com o processo bioenergético e também parapsíquico. O bebê não fala, né? Ele não vai dizer, estou vendo isso, mas é uma maneira dele interagir, digamos assim, né, com as pessoas e com o ambiente. Então, ali, as energias, digamos assim, elas estão mais soltas nesse sentido, né? Então, nesse sentido, qual o papel dos pais na educação da criança? Então, eu vejo que os pais, eles são os primeiros preceptores dessa criança. Então, eu vejo que é muito sério se pensar nisso, né? Então, como todas as crianças têm parapsiquismo, como a gente já falou, né? Só que algumas expressam mais do que outras, é muito importante os pais, primeiramente, escutarem essa criança. Então, e escutar sem um julgamento e uma condenação, sabe, Madalena? No sentido, assim, de realmente fazer com que essa criança tenha um espaço, um ambiente propício para ela falar sobre qualquer coisa. E quanto menor a criança, o diálogo vai ser diferente. Então, uma dica que eu dou para os pais é crianças menores de 7 anos, se elas se reportarem e falarem de algum tipo de projeção, óbvio que elas não vão usar esse termo, elas vão falar que à noite elas sonham que estão voando com outras pessoas, né, ou que estão interagindo com outras pessoas, às vezes até interagem com entes queridos que já dissomaram, e que a família, ela acaba decodificando isso. Isso já aconteceu, foi um fato que eu vivenciei com uma criança. Então, ela simplesmente falou para a mãe o nome dessa personalidade, né? Os pais se assustaram, porque era um ente querido que ela não conhecia, nem sabia o nome, ninguém, né? Que era, digamos assim, era uma questão ali da família que estava de conflitos, né? Realmente de conflitos que os pais meio que esconderam, né? Ali não falavam sobre isso e a criança falou o nome da pessoa. E aí a mãe tinha uma foto e falou, essa pessoa estava dentro de uma elencologia de outras personalidades e a criança apontou diretamente para aquele indivíduo que estava correto. E aí os pais falaram, opa, não pode ser imaginação, não pode ser sonho, como assim, né? Então, existem digamos assim,
verificação de parapsiquismo, né? Então, isso é bem importante. Mas, voltando aqui, então, para os pais é importante, então, ouvir a criança, fazer com que ela, muitas vezes, desenhe num papel. É bem bacana essa técnica. Então, a criança, ela consegue se expressar a partir do desenho. Então, a gente está usando uma linguagem mais acessível, né, para essa criança. Então, a partir do desenho, a gente começa ali a perguntar para ela, como é que foi, sem induzir nada, né, simplesmente dar para ela a oportunidade de falar. Por que é importante isso? Primeiro porque a criança, a partir desse desenho, desse relato, né, expressivo, ela começa a alinhar o pensamento dela. Então, ela mesma está entendendo o que ela está falando, digamos assim, né, armazenando conhecimento. Além dos pais permitirem esse ambiente mais acolhedor, que é fazer com que a criança, ela relate para eles, né, assim, as suas experiências, que não tem problema nenhum, que isso não é errado, digamos assim. E cada vez mais a criança vai relatando, né? Então ela pode observar algum tipo de energia diferente em casa, e ela falar que está vendo algo, né? Está escutando algo, e aí os pais conseguem orientar. Qual que é o fator mais, assim, difícil que eu vejo, né? Que alguns pais, eles têm alguns tipos de dogma, né? Às vezes estão seguindo alguma crença, alguma religião específica, ou que eles têm dúvidas sobre o parapsiquismo, nunca ouviram falar, né? E como proceder diante disso? Então, a primeira coisa que eu vejo é a questão de você fazer esse exercício de abertismo, permitir com que aquela criança que tem experiências diferentes das suas consiga relatar. Isso é muito difícil, sabe, Madalena? Então, é um exercício dos pais, assim, que eu vejo que é uma conquista, né, na verdade. Então, fazer com que esses parâmetros de avaliação não sejam simplesmente das suas convicções e das suas crenças, mas permitir com que aquela outra consciência, ali a criança, consiga relatar. Se você não sabe o que está acontecendo, né, não sabe, assim, orientar essa criança, busca auxílio. O auxílio que eu sempre indico para os pais é leituras de livros, tá? Então, tem muitos livros sobre parapsiquismo, né? Então, temos ali o parapsiquismo na infância, né? Tem outros, né? Que vale a pena ele entender, digamos assim, dessa área, né? E jamais busque bloquear essa habilidade da criança com outros tipos de rituais ou alguma coisa assim. Que muitos pais acabam indo por essa trilha por medo, né, que o filho desenvolva esse parapsiquismo e acabam pedindo aí para bloquear essa criança, né, ou algo assim. Então, não faça isso. Tente ao máximo estudar esse processo para compreender o parapsiquismo, para poder orientar essa criança. Depois, no nosso bate-papo, a gente pode falar mais sobre isso. Porque acaba indo pelo caminho inverso do que seria o melhor para a criança, né, que é validar, fortalecer essa certeza íntima que ela tem de que ela está absorvendo informações extrasensoriais, né? E isso tudo também sem misticismo. Perfeito. Então, o ideal é a gente trabalhar aqui de uma forma bem técnica, né, o parapsiquismo. Então, sem dogmas, sem crenças, misticismos e tudo mais, né? Então, isso que é importante. Por isso que a indicação é de livros técnicos mesmo. O que hoje já tem, né, de pesquisas e estudos referentes à questão do parapsiquismo, e tem bastante coisa, né, então, isso que vale a pena. Outra questão, assim, rapidamente abordando, né, então, o ideal é a gente transmitir abertura para essa criança se expor, né, e dentro disso, a gente conhecer melhor essas temáticas, então, é isso que é bacana da criança, né, então, ela... Todos os infantes, digamos assim, eles provocam algo nos pais, de automelhoria. É uma oportunidade, tá? Então, por quê? Porque tem temperamentos diferentes, né, e assim por diante. Então, se o pai se permitir aprender também com as crianças, né, então é uma troca, é um compartilhamento ali de vivências, e que naquele momento você está exercendo o papel de pai ou mãe, tudo flui melhor. Tudo que a gente ofusca, tem medo, tenta esconder, é pior, gente, é muito pior. Então, hoje eu vejo isso muito claramente, sabe, dentro da clínica ou dentro até dos processos da conscienciologia. Então, tudo que a gente tenta abafar na consciência,
aquilo tem uma energia, um peso de negativo para aquela consciência. E ela vai tentar ou reprimir, ou ela vai tentar desviar, digamos assim, aquela habilidade para uma outra coisa, e que não acaba gerando mais conflitos dentro dela e fora, do que se a gente realmente fosse sincero, falasse e orientasse essa pessoa a desenvolver aquela habilidade de uma maneira mais assertiva, né? E eu falo isso porque depois a gente vai entrar em transtornos afetivos, né? Em outras formas que podem, digamos assim, essa criança desenvolver porque ela se sente reprimida, não tem um ambiente propício para falar. Então, ela não consegue trabalhar com aquela habilidade e acaba ali tendo esses, digamos assim, embotamentos, né, emocionais, e que vai prejudicar ela a nível social, educacional, sabe, afetivo, em várias áreas. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar essa temática. Eu imagino que afete até a autoestima, porque ela sente e não consegue validar, então ela fica achando que a errada é ela, é bem complicado, né? Bem complicado. Temos aqui uma pensata, Léxicos de Ortopensatas, volume 1, Autoprecocidade. O autoparapsiquismo elaborado como ideia inata, mantido e derivado da paragenética, é fator determinante poderoso da precocidade infantil e, geralmente, permanece atuante ao longo de toda a vida humana da consciência, seja homem ou mulher. Pode comentar? Perfeito, né? Então, o parapsiquismo, como ele é inato, ele acaba... eu vejo assim, a gente tem que aprender a lidar com essa habilidade, né, do parapsiquismo. Então, só que devido aos nossos medos, receios, a gente sempre tenta esconder, né, ou fugir dessa habilidade. Então, o ideal é a gente enfrentar logo isso, ver o que a gente tem dessa habilidade, quais as ferramentas a gente pode ter para adquirir um parapsiquismo saudável. Então, ele é como qualquer outro tipo de habilidade, como a visual, a matemática, ela faz parte de uma inteligência, né? Então, por que não desenvolvê-la de uma forma sadia e cosmoética, né? Então, digamos assim, uma reflexão, digamos, sobre o tema, né? Que a gente pode fazer, e a criança está dentro desse processo. Quanto antes soubermos lidar com isso, melhor é a fluidez da consciência, né? Em todas as habilidades. O parapsiquismo vai somar com todas as inteligências, e isso que é bacana. Inteligência e lucidez, né? Porque conforme ela valida isso, ela vai se permitindo absorver essas informações. E aproveitando a oportunidade, se os pais quiserem experienciar isso, tem algum evento próximo para indicar? Sim, nós vamos ter no dia 11 de junho um curso da Evolucim, tá? Que é sobre técnicas bioenergéticas para crianças e pré-adolescentes. Então, é um curso voltado para os progenitores e também educadores, ou quem se interessa com a temática, porque muitas vezes você tem ali um infante, né, ao seu lado ali, no familiar, né, e que eu, juntamente com a professora Aline Niemeyer, a gente vai trazer as principais técnicas que a gente viu, a partir de observações de centenas de crianças com um trabalho específico, né, com esse tema, e que deram muito certo para a criança. E uma vez trabalhando o parapsiquismo, a gente não só trabalha habilidades bioenergéticas, como trabalhamos habilidades emocionais, a expressão e comunicação da consciência, a questão do mental soma, que são as ideias, o juízo crítico, a atenção, a concentração. Então, tudo isso a gente trabalha para esse desenvolvimento integral da criança. Então, 11 de junho, das 9 ao meio-dia, tá? Mais contatos aí com a Evolucim. Perfeito, muito bom. Vamos então aos nossos comerciais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, pelo Facebook Sempre RCI e pelo YouTube da Paradireitologia. O Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Lilian Zolé Bergonzini.
Professora Lilian, quais os principais desafios que uma criança parapsíquica passa no seu desenvolvimento? Eu vejo que um deles é o preconceito, no sentido dela expor a vivência dela, e muitas vezes os pais, ou quem está mais próximo, né, cuidador dessa criança, não compreendê-la, tá? Não precisa aceitar a informação que veio, né? Mas é estar aberto a receber a informação e escutar essa criança, né? Com afetividade, né? Ou estimular ela a questionamentos, a curiosidade. Então, esse eu vejo que é o grande desafio dessa criança. Então, por isso que é importante preparar os pais, digamos assim, e esses cuidadores para essa questão de abertura na comunicação, esse diálogo, né? Então, e eu observo isso que não é só na temática parapsiquismo, é em todas as áreas, né? Então, tem uma dificuldade ali de compreender, né, a consciência, né, de escutar realmente essa consciência, né, do que ela está precisando. E um exemplo disso é que muitas vezes os adultos dão respostas prontas, isso já está dizendo, né, não quero ouvir, né, então, ou simplesmente negam a informação para a criança. Então, isso não existe, menino, né, você está ficando louco. Então, são termos, assim, genéricos e que acabam afetando diretamente a autoestima dessa criança, como a gente falou, né, Madalena? Então, a autoestima é o quê? Se você ouvir, sempre escutar do outro uma resposta pronta, dizer que nada do que você fala existe, que você está ficando louco, chega um ponto que a criança acredita, tá? Por que ela acredita? Porque ainda o senso de juízo crítico dela ainda não está desenvolvido completamente. Nós estamos falando de crianças, né? E as pessoas que ela mais confia são os progenitores. Então, se uma pessoa que você tem um afeto muito grande, né, ou uma ligação, um vínculo afetivo, né, começa a negar as suas vivências, grande parte dessas crianças vão tentar se adequar a esse meio para não perder esse amor, para não perder esse acolhimento. E nisso, ela se reprime, ela reprime os seus sentimentos, ela reprime as suas vivências, né? Então, geralmente elas vão começar a ter alguns tipos de alteração no comportamento, podem ficar irritadas, agressivas, elas podem ficar isoladas também, né? Outras vão buscar pessoas diferentes para tentar falar, se comunicar das suas vivências, que seria pior, digamos assim, né? Porque ela não são pessoas, digamos, às vezes ela até consegue, né, um professor que ela tem um rapport, uma tia, um tio, mas nem sempre esse é o caso. Então, elas começam a falar com os coleguinhas, algo que ela mesma não está entendendo, e acaba gerando mais conflitos. Então, o conflito, em vez de, digamos assim, diminuir, né, solucionar, pelo contrário, começa a aumentar por uma falta de comunicação e orientação. Né? Então, isso para mim, eu vejo que seria fácil, digamos assim, a gente resolver, né? Mas, por questões de cada consciência, acaba ficando difícil, porque mexe com os nossos pensamentos, com o que a gente acredita ou não, com o nosso abertismo. Então, mexe com outras questões, né? E é por isso que vira uma bola de neve, digamos assim. Sem querer aproveitar o momento de Van, mas quando eu a conheci, eu fiquei muito feliz por saber que alguém se interessava por esse assunto, porque eu fui uma criança que tive bastante problema com isso. Para mim, a questão mais difícil eram os terrores noturnos que me atrapalhavam o sono. Eu não conseguia, na verdade, eu evitava dormir. E na adolescência, falta de informação mesmo, porque aquilo para mim era muito real, eu não conseguia explicar e eu sentia uma necessidade de explicar sem conseguir. Na minha família, cada um dava um pitaco diferente, uma sugestão para o que eu trazia, mas ninguém sabia ao certo. A minha mãe, na época, não tinha esses diagnósticos que hoje a gente tem de TDAH, né? Então, minha mãe buscava os médicos para ver se ajudava com alguma explicação. E, enfim, a sensação era que era um problema, mas, na verdade, depois eu fui entender que era uma solução e não um problema. E, nesse sentido, como que a gente diferencia a questão do parapsiquismo com o transtorno psiquiátrico? Isso é uma linha muito tênue, sabe, Madalena? Eu vejo assim, são características, são sinais que a gente vai ver na criança, comportamentais, tá? E que vão dar esse diagnóstico diferencial.
Um exemplo disso é que quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, geralmente a narrativa da criança ela é muito negativa. Tá? Então, a experiência, tanto pode ter uma visualização, uma clarividência, pode ter clareaudiência, mas é muito carregada na tinta, digamos assim, é carregada no negativo. E isso prejudica ela a tal ponto de gerar conflitos com outras pessoas, não só familiares, mas na escola, sabe? Então, a gente começa a ver que aquele comportamento, ela está muito disfuncional para ela, né? E acarreta danos, prejuízos, tá? Tanto a nível emocional quanto cognitivo para essa criança. Então, ali, para tudo, vamos ver a questão do soma, tá? O que está faltando para essa criança, né? E desdramatizar a questão da psiquiatria. Então, a psiquiatria é o estudo da psique humana, né? Então, e aí, óbvio, né, que se a gente conseguir profissionais mais abertos, né, é o ideal. Mas, muitas vezes, tem crianças, então, que vão relatar essas questões auditivas que eu falei, e que muitas vezes ela pode estar misturada com parapsiquismo, mas com um tipo de um delírio ou algo nesse sentido, sabe? Então, por isso que é importante a gente conversar com a criança, esse diálogo da criança. Eu vejo que grande parte não possui transtornos graves, assim, de transtornos psiquiátricos, então, grande parte do que eu já vi, tá? Mas é possível? Claro que é possível. Tá? E pode ter transtornos de humor envolvido pela própria questão da interação genética paragenética, né? Então, se o pai, mãe ou um familiar de primeiro grau já tem bipolaridade ou uma depressão, então a gente vai vendo sinais dessa criança. Se ela fica isolada há muito tempo, não se alimenta, né? Então tudo isso já está evidenciando, tem alguma coisa errada, né? Neuroquímica dessa criança, e bora lá, vamos ajudá-la. Quando eu falo de parapsiquismo, essa criança ela não tem esse nível, tá, de disfuncionalidade. É uma criança praticamente que brinca, ela interage bem com o meio. Nos momentos que ela tem uma projeção lúcida, digamos assim, né, que ela vivenciou, que ela consegue voar, digamos assim, né, que ela consegue volitar, né, que ela consegue visualizar a energia em si, né, que ela percebe, que ela exterioriza energia, ela sente isso, que ela visualiza a ectoplasmia, né? Ela tem dúvidas sobre isso, ela vai perguntar sobre isso, mas não é um fundo negativo, você entende? A narrativa dela não é extremamente negativa. Então ela pergunta, olha, eu tô vendo o nosso cachorro que dessomou, morreu há uma semana e ele tá aqui, mãe, né? Então ele fala, então o conteúdo não é negativo, diferente daquela que já tem um transtorno, tá? Que ela vai ter algo mais impactante, digamos assim, né? Então, isso que é importante. Então, uma diferenciação, gente, aqui eu estou fazendo o resumo do resumo do resumo, tá, Madalena? Porque tem, né? Mas por isso que é importante esse diálogo da criança, tá? Agora, um pontinho aqui que eu acho bem fundamental. Quando a criança não tem a oportunidade de falar sobre as suas vivências parapsíquicas, né? Os pais estão negando para ela, falam que ela é louca, ou falam que isso não existe, né? Toda vez que ela tenta se comunicar, então ela não está com um ambiente propício para fazer isso. Então, olha só, ambiente não está propício. A rede de apoio diminuída, né? Que é o apoio que eu falo são pais, né? Amiguinhos, algo assim. Isso pode gerar, sim, alguma questão mais séria emocional, tá? Essa criança, ela pode ficar deprimida. Essa criança, ela pode desenvolver alguma outra coisa, tá? Então, e a base de tudo isso que eu vejo é criar um ambiente saudável para essa criança se desenvolver. Se a gente conseguir suprir a comunicação afetiva e assertiva com essa criança, diminui muito essas questões, tá? Que é tanto de transtornos, ou até mesmo, assim, psicossomáticos, né? Que essa criança não está tendo. Então, por isso que é importante esse apoio, essa rede, né, orientativa dentro dessa questão. Não sei se ficou claro, Madalena, se não ficou, por favor, pontue, né, que eu acho que é um tema bem, assim, que todo mundo pergunta, né, essas diferenças, né.
Exatamente. Bom, é bom que os pais busquem ajuda na falta de informação. O problema é se eles encontram, por exemplo, médicos que são fechados quanto a isso, né? E não propiciam, assim, uma abertura para as possibilidades existentes. Então, às vezes, a criança pode ser muito inteligente ou ter dificuldade de prestar atenção e aí ficar aquém dos colegas na escola. Então, pode reverberar em várias situações, né? Que se pega um profissional que é mais fechado nas suas concepções, isso pode acabar indo por um caminho, por exemplo, da criança começar a tomar remédio muito cedo sem necessidade, e aí vai alterando a fisiologia da criança e podendo dar repercussões futuras muito ruins, né? Perfeito. E aí eu vejo muito a importância dos pais, sabe, Madalena? Então, se tiver essa abertura, os próprios pais vão perceber se essa criança está caminhando mais para algo mais negativo. Quando eu falo negativo, gente, está tendo prejuízos sérios, tá? Reais, dentro da questão tanto do meio educacional ali dela, né? Com a questão de amizades e a própria convivência familiar. Então, a gente tem que observar isso. Então, se está tendo isso, vamos buscar ajuda de profissionais, aí pode ser médico, pode ser psicólogo, né? E aí tudo bem. Mas quando é uma questão de vivência parapsíquica, sabe, que ela está tendo essa dificuldade, se os pais suprirem, vou ressaltar bastante aqui nesse nosso bate-papo, né, com desenhos, para ela, sabe, ir na natureza, pedir para a criança, o que você percebe, deixa eu ver, me ensina, entrar junto, digamos assim, com a criança, né, mesmo que os pais não, digamos assim, não compreendam a parte teórica, ou até mesmo não aceitem, mas naquele momento, pelo seu filho, você se abre para entendê-lo, e ver que aquilo não tem tantos prejuízos, tantos que eu falo, no sentido que aquilo não promove conflitos, é só curiosidade da criança. Então, ela está tentando entender por que a planta, para ela, tem quando ela passa o dedo, ela percebe a ectoplasmia, ela quer entender esse processo. Então, olha a diferença das narrativas, né, de uma criança com parapsiquismo e outra que tem já uma questão bioquímica, digamos assim, alterada. E ambos dependem de comunicação dos pais, elas dependem de rede de apoio, elas dependem de um ambiente saudável, tá? Ambas precisam, só que uma muito mais, que é o caso da que tem já uma predisposição genética para esses distúrbios, e a outra é o parapsiquismo, né, que é uma habilidade que ela não está entendendo. É como se ela não entendesse fazer cálculo, digamos assim, né? Ela sabe, mas ela vê ali, ela fala, mas como assim, né? No momento que ela começa a compreender isso, ela começa a fluir melhor dentro do parapsiquismo. Eu tive muita sorte porque meus pais não entendiam, não sabiam, mas eles também não reprimiam. Então, eles ficavam preocupados, buscavam ajuda, mas não era algo que eles reprimiam. E quando chegava num profissional assim mais dogmático, eles faziam uma análise crítica da situação, né? Sim. Agora, eu vejo que hoje em dia os pais seguem essa linha aí do TDAH e vamos medicar e a criança, infelizmente, parece que perde um pouco da essência infantil, né? Fica aquela criança adulto, precoce, negativa, né? Perfeito. Ok, vou ler aqui a Pensata do Léxico de Ortopensatas, volume 1, página 770, Grupo Resexes, ou seja, reciclagem existencial do grupo. A criança que nasce portadora de necessidades especiais e muda o entorno, promovendo profundas reciclagens existenciais na família, pode ter nível evolutivo avançado, favorecendo a mudança do holopensene intrafísico. O contrário também é possível, quando a consciência possui nível evolutivo inferior, e nesse caso, a necessidade de ajuda mobiliza a família para reciclar-se e fazer assistência pela compulsoriedade. Poderia comentar? É interessante, né, que a gente pode puxar um pouquinho para a questão da criança parapsíquica, né? Ela não é uma portadora de necessidades especiais, né? Mas, assim, ela é portadora de uma habilidade que ela não consegue ainda manifestar de uma forma assertiva,
que é natural da própria infância, né? E quando ela começa a fazer as perguntas, questionamentos para os pais, né? Ela faz com que, digamos, esses progenitores, ou eles vão ficar paralisados perante as suas crenças de negação ou algo assim, ou eles podem simplesmente se abrir e buscar, junto com essa criança, alternativas, escolhas diferentes, né? Verificar realmente o que está acontecendo e como que eles podem ajudar. Né? Então, isso que é o mais importante. Mas dentro disso, dessa ortopensata, eu vejo assim, todas as consciências, elas podem aprender umas com as outras. A questão é nosso abertismo. Então, a criança é uma consciência. E se ela está ali do seu lado, com você, nasceu no seu núcleo, né? Seria muito legal e interessante a gente buscar aprender com ela, né? Então são temperamentos diferentes, vivências diferentes, né? De ver o mundo, ver a si mesmo. E se a gente conseguir ficar aberto a essa proposta, né? De compartilhar vivências e ensinar ao outro, né? Eu acho que isso que enriquece essa questão familiar, né? Eu acho que a essência dessa ortopensata é isso. Independente de como vem essa criança, a gente consegue auxiliá-la e ela auxiliar a nós, que também tem uma prepotência, né, dizendo que é sempre o adulto, né, que vai ensinar a criança. E é óbvio que dentro da maturidade cerebral, falando assim de soma, parte disso é real, né, você que está mais consciente, você ensina, óbvio, mas também existe essa questão consciencial, né, holossomática. Então, às vezes, aquela criança, ela pode ter uma maturidade até maior, tá? Então, a gente pode pegar em um pré-adolescente com uma maturidade fora da curva, né? E que ensina demais. E a criança, pelo seu jeito de agir, de pensar, de questionar, né? Ela ajuda demais também a gente quebrar essa rigidez que muitas vezes os adultos vão construindo ao longo do seu desenvolvimento. São muros, né? Que a gente vai construindo e que diminui aí a nossa interlocução, o nosso afeto, né? Então, isso é bacana, a gente pensar nisso, né? A própria visão da multiexistencialidade já nos faz pensar que a criança acabou de chegar, né? Que informações ela traz dessa outra dimensão de vivência, né? Que a gente já está aqui há mais tempo e muitas vezes já está numa outra sintonia, numa outra atuação e não está percebendo. Agora, eu não sei se tem tempo aqui, Madalena. Pode falar. Eu acho bacana, eu comecei o nosso diálogo falando lá das crianças com 7 anos, né? Que elas têm maior expressão parapsíquica. É interessante colocar que é justamente nesse período que ainda não há um encaixe completo de todos os veículos de manifestação no soma. Então, há uma adaptação, né? E a gente tem pesquisas que já apontam que com 7 anos, mais ou menos, tá, gente? Isso né? Ocorre esse encaixe, né? E por isso que algumas crianças acabam não manifestando tanto aquelas percepções bioenergéticas quanto antes, né? E então é bacana que estão pensando nessa faixa etária, né? Então por isso que elas relatam e percebem a mais as energias, né? Dentro dessa questão. E por isso que a gente deve, assim, enfatizar, né? Olhar aí com, digamos assim, um olhar mais clínico no sentido de curioso, né? Para ver o que ela está manifestando, né, nesse momento, né? Porque, na verdade, você vai estar entendendo o seu filho não como ele está aqui agora, mas como ele é de uma forma integral, né? O que ele está trazendo aí de informações de herança dele mesmo, né? Dentro desse processo e poder auxiliá-lo a recuperar o mais rápido possível todas as suas potencialidades. E o parapsiquismo é uma potencialidade. A questão é a gente direcionar com qualidade o parapsiquismo, né? Então, isso que é bacana. E os pais me perguntam, mas para que, Lilian? Parapsiquismo ajuda no quê? Né? Se ele vai virar hipcom, ele vai virar, né? E não, gente, o parapsiquismo, ele auxilia na vida intrafísica. Então, ele auxilia a criança no alinhamento do pensamento, porque ele vai ter um fator a mais para pensar e refletir sobre o que está passando com ele, porque ele consegue perceber as demais pessoas, não só pelo que ele vê com o olho físico, mas as energias que estão manifestando. Então, ele consegue perceber se um indivíduo, ele naquele momento, ele está com a energia mais carregada, mais tóxica, e isso faz com que ele se defenda melhor energeticamente, ele consegue auxiliar o outro, simplesmente assim, com esse para-olhar. Olhou,
às vezes exterioriza, e daí você fala, mas é tão pouco, né? Não, evita tanto conflito nessa dimensão, né? Então, essa criança, ela acaba percebendo muito mais sobre o mundo, né? Então, ela vai dar valor para todos que aqui coabitam, né? E ela consegue ser direcionada de uma forma muito mais equilibrada no seu desenvolvimento. Então, os pais me perguntam assim, mas se eu estimular ele a trabalhar com chakras, com as energias na natureza, perceber mais, ele vai ficar que nem um louco na escola, falando disso para todo mundo, e nem todos entendem, né? E não é bem assim. Se ele tem um ambiente que ele consiga falar sinceramente, é muito difícil essa criança buscar outros para falar sobre suas vivências. Ela mesma entende aquelas pessoas que ele pode ser sincero e se abrir de sua intimidade e aqueles que ele vai respeitar. Olha só, estamos ensinando aqui convivência, né? Então, é a partir do núcleo familiar. Então, se a gente conseguir fazer isso, gente, essa criança se desenvolve muito mais. Então, criatividade, raciocínio lógico, né? Então, tudo isso tem a ver com o parapsiquismo. E a tomada de decisão também vai errar menos, né? Porque ela vai mais ao ponto, com certeza. Perfeito. Bom, vamos fazer agora uma chamada para os nossos comerciais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio, RCI 1320, Facebook, sempre RCI, e no YouTube, no canal da Paradireitologia. O Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando agora no último bloco, prosseguindo nosso bate-papo com a professora convidada, Lilian Zolê Bergonzinho. Professora Lilian, o incentivo ao desenvolvimento das habilidades energéticas na criança pode prejudicá-la de alguma forma? Não. A grande questão aqui é o não incentivo, tá? Então, se você não incentiva, se você não orienta essa criança contra as suas próprias habilidades bioenergéticas, a tendência é dar problema, como a gente já debateu aqui alguns casos, né? E também a outra questão que eu gostaria de pontuar é a qualidade desse incentivo, tá? No desenvolvimento dessas habilidades bioenergéticas e parapsíquicas. O ideal é você transmitir essas experiências de curiosidade, de estímulo, né, para a criança entender sobre as suas energias de uma maneira, assim, técnica, né, estimular com que a criança seja seja um pesquisador de si mesmo, digamos assim, né. Então, tirando todo aquele véu místico, dogmático, tá, que eu vejo que isso interfere demais na criança em si. Então, quando levo essas crianças para qualquer tipo de religião, né, eu vejo que isso acaba, até um certo ponto, ofuscando ela dentro de algumas questões, né? Então, ela acaba não vivenciando o seu parapsiquismo de uma maneira mais plena, compreendendo o seu temperamento, compreendendo, né, companhias extrafísicas. Pelo contrário, ela vai enrijecendo, ou seja, ela vai seguindo um padrão, e nem sempre esse padrão é homeostático, tá? E ela vai direcionando seu parapsiquismo dentro desse processo da religião. Então, o ideal é, nesse momento da infância, ela ter a escolha própria, tá? E para ela escolher, ela precisa entender. Então, esse processo do entendimento, ela parte de uma pesquisa de campo, vamos falar assim, né? Os pais estão estimulando ali que ela se compreenda a si mesma. Então, esse é o pesquisador de si, né? E para isso, tem muitas atividades que a gente vai falar depois, né? Que é possível estimular. Tá? De uma maneira lúdica, né, falando aqui de crianças menores de 7 anos, né, fazendo com que essa criança compreenda esses seus mecanismos, essas suas potencialidades, né, os efeitos, digamos assim, do parapsiquismo. Nesse sentido, que técnicas a gente poderia trazer aqui para ajudar a criança e os pais nesse processo? Eu vou indicar aqui o livro meu e da Aline, que é Técnicas Bioenergéticas para Crianças e Adolescentes. Gente, esse livreto orientativo está muito bacana, tá? Então, ele tem orientações de como aplicar, tem o procedimento. Então, os pais leem primeiro, né? Os progenitores, cuidadores, tio, sei lá, né? Então, eles vão ler a técnica primeiro para absorver,
é bacana fazer consigo mesmo e depois aplicar para a criança, né? Mas eu vou trazer alguns exemplos. Então, trabalhar na natureza com a criança é uma das melhores fontes de experiência, tá? Então, sentar com a criança na grama, fazer com que ela exteriorize as energias, né, para aquele ambiente. Então, pode ser um parque, pode ser né, um local, assim, que você se sinta bem, digamos assim, né? Experiência com a criança, então a gente já fez uma oficina para verificar as bioenergias, eu vou relatar rapidamente. Então a gente pegou 2 plantas, na verdade foi no CAE que a gente fez com uma plantação de trigo, então não era bem uma plantinha, né? As crianças, então elas plantaram, a gente fez 2 canteiros, né? Uma, ela plantava o trigo e hidratava normalmente, e no outro canteiro, além dessa hidratação, a gente exteriorizava as energias todos os dias, uma vez ao dia. Então, essas crianças ficaram responsáveis para isso. E eles tinham uma planilha assim, um papel, e eles iam aferindo o crescimento do grupo A, do grupo B, se tinha alguma diferença. E por incrível que pareça, ali, depois de não sei quanto tempo, aqui não lembro, aquela plantação que eles fizeram, a exteriorização das energias, cresceu muito, gente. Muito, muito além daquela outra que não foi, tá? E aí a gente mostrou para alguns professores que eram ligados ali à agronomia, esse processo, para eles verem também, né? Porque era mesmo terreno, digamos assim, não tinham diferenças ali, né? Então, eles viram que o crescimento foi muito mais rápido. Então, essas experiências é muito bacana com crianças, né? Então, você pode fazer com uma flor, né? Enfim, e assim por diante, para ela começar a entender que essa parte energética, ela faz parte da vida, né? De todos, né? Aqui, não só digamos, das consciências, né? Tanto pré-humanas, fitoenergia e assim por diante, né? Então, essa é uma atividade que é bem prática, gostosa, as crianças gostam muito, né? Outra é no próprio parque, exteriorizar para uma planta. Então, quando falar exteriorizar, você fala para a criança, jogue, né, lance para fora o seu melhor. A criança, ela vai entender, tá? Então, ela vai fazer isso, tá? Então, com a planta. E é interessante que esse processo com a planta, ela começa a entender que nos momentos que ela está com raiva, ou ela não está equilibrada, ela começa a fazer, e agora eu vou passar isso para a planta? Como é que é? Aí, nisso, a gente conversa, né? A gente fala, e aí, como é que você vai fazer? Você acha bom passar isso para ela? Aí, geralmente, a criança fala, não, vou esperar um pouco. Ela aprende controle emocional, ela aprende os efeitos das energias dela com o outro, né? Então, isso é bacana dentro desse processo. Tudo isso está nesse livro, tá? Que existem outras técnicas, tá? Assim, mas sempre de uma maneira lúdica, mas sem diminuir a informação ou o conceito que está por trás disso. A gente ensina a criança a questionar, a gente ensina a refletir. Então, a gente não dá a resposta pronta. Então, eu não vou falar para ela, a energia é assim, você vai ficar com a mão fria, você vai ficar com, né? Nada disso. A gente faz com que ela experimente e ela relate o que ela está percebendo. Até mesmo para a gente entender como que é o parapsiquismo dessa criança. Tentei resumir, né, Madalena, dentro desse processo. Quem tiver curiosidade, vale a pena verificar no livro Técnicas Bioenergéticas, tá? E é excelente porque ela já aprende o senso de responsabilidade perante as energias que ela emana, para a direitologia na veia, né? E a mega fraternidade, que todos nós temos direito à vida na melhor qualidade possível, incluindo todas as outras formas de vida, né? Não somente humanos. Então é excelente. Ganha só tem a ganhar. Nós temos o direito e a liberdade, né? De expressar a nossa essência, que é a nossa singularidade, né? Cada um é diferente. A gente consegue manifestar isso de uma forma positiva, eu estou falando, né? Todos nós temos aí potencialidades que, se alguém nos orientar no sentido de escutar, de propiciar com que ocorra o desenvolvimento dessa potencialidade, com certeza isso vai ser qualificado, gente, vai ser mais cosmoético, porque a pessoa ela teve essa oportunidade, né? Então, aqui eu vejo, assim, sabe, Madalena, nesse nosso bate-papo, eu gostaria de incentivar quem está aí nos ouvindo a promover esses ambientes, sabe, para desenvolvimento do melhor dessa criança, né? Sem preconceito, mas desenvolver o melhor. Uma vez a gente tendo um ambiente afetivo para a gente crescer,
a gente vai relaxar, tirar as nossas defesas, não é isso? Que criança também tem seus mecanismos de defesa, né? Assim, então ela relaxa, ela mostra quem ela é, e a partir dessa sinceridade na sua manifestação, a gente consegue auxiliar melhor, né? Se por acaso ela está tendo uma intenção meio truncada, né? Está tendo um entendimento, às vezes, que pode prejudicar, por que não? A alguém ou a ela mesma, a gente percebendo isso, a gente consegue dialogar e dar possibilidades de escolha, né? Para ela ver, para ela... Isso é muito bacana, né? Essa mediação, que é um momento que eu vejo crucial dentro desse processo de estruturação do nosso temperamento, a infância, tá? É ali que a gente vai, digamos assim, ressignificar muita coisa nossa, de memórias, tá, gente? Então, a infância ela é muito importante dentro desse processo. Então, se a gente constrói mais memórias afetivas positivas, que não é só afetiva, né, mas mais positivas, a tendência nossa é ter ali, construir um olhar mais traforístico, digamos assim, né? Quando a gente só faz isso na adultidade, é muito mais difícil. É possível? Claro que é, gente. Consciência consegue tudo, né? Se ela quiser, com esforço. Mas é muito mais trabalhoso, tá? Então, e aí a gente pode pensar, se olhar, né, para dentro e ver, né? Então, aqueles que não tiveram essa oportunidade na infância, quanto que a gente não está ralando, né? Para abrir as nossas portinhas, né? Trabalhar, ressignificar ali muitas coisas, né? Então, por isso que é importante. Então, incentivar, seja aí o preceptor dessas crianças do melhor delas, né? E graças a isso também, Lilian, que a gente pôde trabalhar e aprender sobre nós mesmos, hoje em dia nós temos condições de propiciar às futuras gerações uma qualidade melhor, né? Claro que eles vão desenvolver outras técnicas e assim vai, mas se você pensar que até então, há 40, 50 anos, havia muito preconceito com a psicologia, então realmente a gente não tinha muito o que fazer, né? Porque era muito preconceito, e hoje em dia isso já está bem melhor, ainda bem. Perfeito. Vamos para pode falar. Assim, é muito rápido, mas eu vi que é importante falar. Assim, e quando a gente trava, digamos, esse ciclo de aprendizado, muitas vezes uma das patologias, digamos assim, que a criança ou adulto pode ter vinculados ao parapsiquismo, que não foi trabalhado, é a própria labilidade parapsíquica, tá? Então, quem tiver interesse mais nessa temática, busca aí, tem artigos, tá? Falando sobre isso dentro da conscienciologia, que é aquela pessoa que ela tem uma desenvoltura energética, ela é aberta, mas ela não consegue discriminar as energias. Então, tudo que entra, ela fica nela. Então, coisas boas, ela manifesta-se bem. Coisas ruins, ela acaba ficando mal, ficando até pegando soma dela, né? Nesse sentido, dando repercussões para essa pessoa, né? E a criança pode ter essa labilidade parapsíquica, por não desenvolver de uma forma adequada seus atributos, né? Energéticos e tudo mais, né? Mas é só digamos, um parênteses, né? Que é mais uma, digamos assim, patologia, né? Que é possível desenvolver caso não haja esse processo, essa orientação, digamos assim. Perfeito. Vamos para a última pensata, então. Léxico de Ortopensatas, volume 1, página 455, criança. Para a criança, ainda não existem o impossível e nem o limite. Perfeito. Isso que é bacana, né? Então, ela tem essa sinceridade maior, eu falei muito isso, né? Essa sinceridade maior de manifestação, né? E é importante a gente colocar ou direcionar isso para uma qualidade maior, mas direcionar não no sentido rígido, padronizado, mas dar esses ambientes propícios, né, orientativos, assim, de diálogo, conversa, para ela desenvolver o seu melhor, né, desenvolver as suas potencialidades, criar aí esse crescendo, né, sempre com esse olhar, digamos assim. E, professora Lilian, agora é o convite para se despedir, mas, na verdade, já fica o convite para voltar, porque esse tema é muito bom, né? Muito importante. E também deixa para a gente mais uma dica do que é a Evolucim para as pessoas conhecerem. Então, a Evolucim é uma instituição conscienciocêntrica e ela é voltada
para esclarecer ou evidenciar pesquisas no âmbito da ressomatologia, né? Então, a ressomatologia é aquele processo, né, de ressomar, né, de renascer, digamos assim. Então, a gente trabalha muito com a questão da infância dentro da ressomatologia, né? Então, a infância sempre com um olhar, assim, no aspecto multidimensional, multiexistencial. Nós também trabalhamos uma abordagem, assim, de entendimento do porquê que nós nascemos em determinada família e não em outra. Por que a sua mãe é essa e não outra, né? Quais seriam as explicações multiexistenciais para esse tema? Então, a gente estuda esse âmbito, né? Tudo que está vinculado com a ressoma. Então, isso é bem bacana. Então, quem tiver interesse sobre esses temas, tem inúmeros pesquisadores aí que estão estudando sobre esse processo e sejam muito bem-vindos aí a contribuir com essas pesquisas. Tem muitos voluntários também do Paradireito que se afinizam, né, com a parte da evolução. Muito bom. Chegamos ao final do programa. Agradecemos a presença da professora Lilian Zolê, a presença dos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação. Eu vou aproveitar aqui para divulgar um evento da Juriscons que vai acontecer no dia 21 e 22 de maio, que é o curso Paradireito e a Evolução do Direito. Esse curso é muito interessante porque a gente traz uma visão do direito para a nossa vida intrafísica que nos auxilia em muitos aspectos. E dentro disso, a conjugação com o Paradireito. Será dia 21 e 22 de maio, começa no sábado às 15 horas e termina no domingo às 11h30, totalmente online pela plataforma Zoom, e o investimento é de R$ 150, as inscrições feitas pelo site da Juriscons, que é juriscons.org, tá? Então, dia 21 e 22 de maio, sábado 15 horas até domingo 11h30, Paradireito e Evolução do Direito, com os professores Eliel Queiroz e Márcia Ram. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio, RCI 1320, Facebook sempre RCI, YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.